Olá, terceiros anos, vamos começar a nossa aula sobre performance arte, que também está dentro da arte contemporânea. Eu sou Nésia Lima, professora de arte, ok? Então vamos lá. Para entender o que é a performance, a gente tem que se ligar que ela tem uma referência com o teatro, com as artes visuais, com a música. Ela é como se fosse uma arte mais híbrida. E como está dentro da arte contemporânea, ela vai ter características da arte contemporânea, como assim? A ideia da possível participação da plateia, né? E uma relação direta com o imaginário, com os sentimentos, com a história da pessoa que faz a ação performática, que faz a performance. Aqui no textinho está dizendo o seguinte: que a performance é uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais, da música. E olha só, preste atenção e observa nisso, que vai surgir também um nome, tá? Que a gente vai utilizar como quase que sinônimo da performance, mas se a gente for diferenciar de forma mais conceitual, a performance e o happening tem características diferentes, ok? Inclusive aqui diz, nesse sentido a performance liga-se ao happening. Agora, o happening em si, né, esses dois termos eles podem ser usados, ok? E são usados como sinônimos, mas o happening ele é caracterizado pela participação do espectador. O espectador, ok, ele participa ativamente da proposta que o artista que criou, ok, né, para esse espectador executar. Então, o rapping tem a necessidade da participação do público, do espectador. Já a performance nem sempre, tá? Tem performance que o público só observa, não participa. E tem performance que o público participa. Então vai depender, tá? Então por isso que eles estão ligados um ao outro, mas em questão de conceitual tem essa diferença, tá? Tranquilo? Então, para falar de performance, a gente tem que falar de corpo, tem que falar de artista, tá? Ela é diferente do conceito de instalação, que instalação é espaço. Performance é o próprio artista, o corpo do artista colocado como objeto do fazer artístico, objeto da arte em si. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, a performance deve ser compreendida a partir dessas três linguagens, tá? Desses três movimentos, na realidade, da arte contemporânea que a gente já viu e já tem aula aqui no canal, ok? Que é a pop art, o minimalismo e a arte conceitual. Então, ela foi compreendida e ela se desenvolveu a partir, né, desses elementos da arte contemporânea, como a pop art, minimalismo e arte conceitual, que são estilos artísticos dos anos 60 e 70, mas, né, entretanto, a gente tem que falar também que, como está dentro da arte contemporânea, ela põe em xeque, ok, enquadramentos sociais e artísticos que eram do modernismo, abrindo para experiências que a gente considera experiências culturais que são bem díspares, bem diferentes, bem diversas, tá? Agora, vale salientar que a performance, ela teve dois movimentos de arte moderna que foram a sua base, o seu início, como se fossem os precursores do que ia ser a performance arte, que é o dadaísmo e o surrealismo, ok? Então, os dadaístas e surrealistas, como estão aqui, eles já se organizavam de maneira performática, mesmo eles não definindo essa ação artística como uma linguagem chamada performance, ok? É, E observando esse textinho aqui, olha o que ele está dizendo. As relações entre arte e vida cotidiana, assim como o rompimento das barreiras entre a arte e a não-arte, constituem as preocupações centrais para a performance. Como assim? Arte e vida cotidiana entrelaçadas, tá? Na construção do objeto artístico, ok?
E para a parte considerável das vertentes contemporâneas, por exemplo, parte ambiente, parte pública, parte processual, parte conceitual. Então, todo esse processo de construção artística está dentro e está também inserido na performance. Então, a gente percebe, né, como eu comecei a falando para vocês, que ela tem uma filiação, né, que foi o surrealismo dadaísmo. Então, essa relação de arte e vida cotidiana, inclusive, tem muitas performances e tem muitos objetos de arte da contemporaneidade que estão nesse limite do que é arte e do que não é arte. Lembrem, a arte contemporânea, ela requer um desprendimento e uma abertura, tá? Para compreender ou para receber a fruição artística que ela propõe. Então, nem sempre é fácil, porque a gente, né, todo mundo, a gente tem características de pensar que determinados elementos são obras de arte e outros não. Então, a arte contemporânea ela vai romper com isso. Então, por isso que ela está nesse limiar do que é arte e do que não é arte. Porque, inclusive, tem muita gente que é estudado, possui cursos de arte, né? Ou entende de arte e olha determinados objetos artísticos da arte contemporânea e não considera obra de arte. Imagine o público comum. Então é importante a gente ter essa consciência, tá? Quando se fala de arte contemporânea, ok? Aí eu trago para vocês essa moça que é a Marina Abramovic, que ela é como se fosse o ícone da performance mundial. Ela está viva ainda, tá? Produz performance ativamente. E essa performance dela é simples na questão da composição, da ideia. Porém, ela requer um certo desprendimento corporal para essa ação. Vocês vão achar bobo de início, mas depois vão perceber que o negócio era um pouco mais profundo, tá? Então vamos lá. Essa performance ela propõe, tá? Que aqui é a Marina. Ela vai ter figurinos similares a esse. O que muda é a cor. Propõe, ela está sentada numa cadeira, às vezes vai ter uma mesa aqui, então vai depender do registro fotográfico. Lembrando, como a performance ela tem uma relação muito íntima também com a ação cênica, ela tem o tempo de duração, tá? Então, o que a gente está expondo aqui, vendo aqui, são registros, tá, dessas performances, tá? Registros fotográficos. Porque a performance é também considerada uma arte efêmera, tá? Uma arte que tem um determinado momento, lugar, dia, hora e acontece. Depois daquilo ali, o objeto artístico, o que sobra dele são os registros em vídeo e em foto. Então, a Marina, ela se predispõe a estar sentadinha nessa cadeira e tem uma outra cadeira à sua frente, tá? Aqui às vezes tem uma mesa, vai ter fotografias que vai ter uma mesa também. E o público, tá? Que está aqui nessa divisão aqui separado, pode sentar nessa cadeira e olhar para a Marina. A performance é essa. Marina está sentada na cadeirinha esperando, ok? Alguma pessoa da plateia sentar na outra cadeira e olhar para ela. Essa pessoa aqui, que é o público, que vai definir o tempo, tá, de duração desse encontro. Essa pessoa ela pode passar 1 minuto, 10 minutos, 3 horas. Então ela vai escolher o tempo que ela vai querer ficar sentada aqui. Não tem tipo assim, você vai ficar tanto tempo. Não. O público que tem a sua predisposição, a sua vontade de querer sentar e o tempo que quer passar vivenciando essa performance, ok? Mais uma, tá? Lembre que eu falei que poderia ter uma mesa aqui também, tá? Ela tá utilizando o vestido vermelho, parecido, muito... Na realidade, é um mesmo modelo do branco. O público aqui, que assiste também, tá? Esse momento de encontro entre a artista e o seu público, ok? Vamos lá. Mais fotos dessa mesma performance. Então, a gente percebe pelos registros que tem 3 figurinos, né, básicos, todos iguais, esse mesmo vestido comprido de gala, né, mas bem mais comprido do que a própria pessoa que está vestindo, que é a Marina. E
né, 3 cores, um branco, um preto e um vermelho. Aqui a gente consegue ter noção do espaço, tá, que está sendo utilizado para a performance. A Marina fica no centro de uma sala e o público fica ao redor. Quando essa cadeira fica vazia, uma pessoa do público que queira sentar, senta e passa o tempo que ela quiser. Qual o nome dessa performance? Artista presente, tá? Porque a Marina, ela já é conhecidíssima do universo das artes e principalmente do universo da performance. Quando essa instalação, essa performance, ela é disposta no museu. Então, essa ideia do artista presente é como se a própria Marina fosse uma obra de arte a ser observada. E ela, como obra de arte, ela também observa o público. Então, inclusive, ela coloca que essa relação, tá, entre ela e o espectador é um diálogo sobre energia, porque é uma troca de olhar. Ela fica olhando para a pessoa que senta na outra cadeira e a outra pessoa, a ideia é que olhe para ela também. Então, essa troca de energia, essa troca de olhar. Agora, crianças, olha o tempo que essa moça, que é a Marina, passou fazendo essa performance. Ela passou 3 meses. Então, lembre, não foi um dia, tá? Não foi uma semana, foram 3 meses. Ela passava 6 dias na semana fazendo essa performance. E cada dia ela passava 7 horas. Então, é praticamente como se ela passasse, né, o trabalho dela fosse estar sentada esperando, né, mas a gente fosse colocar, né, a pessoa trabalha 6 dias na semana, de segunda a sábado, né, e 7 horas por dia, e num período de 3 meses ela estava lá disposta a receber o seu público, ok? E era o participante que determinava o tempo que ele quisesse nessa visitação. Maravilhoso, né? Tem uma outra performance dela que é bem mais cruel que essa, tá? Que é essa aqui. Se você observar pelo registro fotográfico, a Marina tá mais jovem, né? E a Marina tá bem mais jovem. Tem pessoas aqui ao redor da Marina, né? Com objetos e interagindo com ela. Dá pra perceber isso por essa fotografia? Acredito que sim. O nome dessa performance era Ritmo Zero. Ela teve outras performances chamado Ritmo 1 e tal, vai seguindo os números. Então, qual era a ideia dessa performance? A instrução, né? 72 objetos em uma mesa que se pode usar em mim como quiser. É a instrução que ela predispôs, tá? Que ela colocou. A performance. Eu sou objeto e durante esse período me responsabilizo totalmente. Tipo assim, 72 objetos diversos. Objetos que iam de um copo de água, linha, tesoura, colar, revólver com uma bala, então faca, batom. Eram 72 objetos que o público poderia interagir com essa artista como quisesse. Então você já percebe, na primeira foto, tem coisas que ela está sendo amarrada. Aqui você vê que esse rapaz está jogando esse copo de água nela, ela está com esse colar e ela está toda arriscada. E isso durou em torno de 6 horas, tá, pessoal? De 6 horas da noite às 2 da manhã, em torno de 6 horas essa performance durou. E foi bem complexa, foi bem sofrida, porque, inclusive, como eu falei para vocês, tinha uma arma. E o espectador, ele poderia a qualquer momento fazer alguma coisa com ela utilizando essa arma. E colocava-se na mão da artista a arma e tal, o dedo no gatilho, apontava para a cabeça dela. Foi bem complicada essa performance. Aqui outra fotografia da performance dela, da Marina, né? Do Ritmo Zero. Outra fotografia, tá? Então, pessoal, vamos ver o que a Marina fala sobre essa performance dela chamada Ritmo Zero, tá? Aquela que a gente viu agora em as fotos que são bem cruéis. O que a própria Marina fala. O que aprendi é que se você deixar nas mãos do público, eles podem te matar. Eu me senti realmente violada. Cortaram minhas roupas, enfiaram espinhos de rosa na minha barriga. Uma pessoa apontou a arma para minha cabeça e a outra retirou. Isso criou uma atmosfera agressiva.
Depois de exatamente 6 horas, como eu tinha planejado, me levantei e comecei a caminhar em direção ao público. Todos fugiram para escapar de uma confrontação presente. Crianças, meus amados, meus amores, percebam que essa performance Ritmo Zero foi como desmascarar, né, as atitudes humanas, né? Quando o ser humano ele tem a possibilidade de machucar alguém, ele pode até ser tímido no início, mas depois ele pode se tornar bastante agressivo. E a Marina, ela se colocou, né, o seu corpo nessa disposição, tá, para estudar, se compreender e sentir essas possibilidades que existem entre os humanos. Então, e detalhe, ela coloca: todos fugiram para escapar de uma confrontação presente. A gente não gosta de ser mal, a gente não gosta de fazer o mal. Mesmo a gente praticando algumas vezes ações que a gente considera, né, não benéficas, a gente não gosta, né? Então a gente acaba não querendo enxergar o espelho. E nessa performance a Marina, praticamente ela coloca um espelho para nós seres humanos. Maravilhosa, né? Então vamos seguindo, ok? Agora a gente vai ver performances no Brasil, outras performances, tá? Porque, claro, os brasileiros produzem performance. Então vamos lá, tá? Uma das performances que é mais conhecida, tá? Aqui no Brasil, que é a performance Cegos, tá? Que ela já aconteceu em diferentes estados do país. Inclusive em Pernambuco ela já aconteceu, ok? Eu não lembro qual foi o ano, se foi em 2015, 16, por aí. Mas ela já aconteceu aqui em Pernambuco. Quando teve aqueles desastres ambientais, né? De Brumadinho e um que teve antes. Eles foram para lá também, tiraram fotografias bem chocantes, né? Porque essa performance faz a gente refletir. O que ela traz? Ó, o que aqui está colocando para a gente. Dezenas de executivos, homens e mulheres, trajados a rigor, portando maletas, bolsas, celulares e documentos. Eles caminham lentamente cobertos de argila e de olhos vendados. Performance chama-se Cegos, tá, pessoal? Então, eles são totalmente cobertos de argila e estão utilizando esse tipo de roupa mais formal, mais desse ambiente executivo. Misturam-se aos pedestres, destabilizam o fluxo cotidiano do centro financeiro e político das cidades, de uma cidade. Os cegos visam intervir poeticamente na cidade e provocar um momento de reflexão, dando margem a diferentes leituras. O aprisionamento e a petrificação da vida por meio de um excesso de trabalho, a automatização da vida cotidiana, a degeneração ética que se instaurou no eixo político, financeiro, jurídico e religioso da sociedade. A proposta visual, ok, dessa performance que a gente chama performance Cegos, faz uma crítica à condição massacrante característica de todo tipo de trabalho que a gente considera corporativo, que a gente chama de corporativo. Iconizado, né, por o simbolismo, né, desse terno e gravata, que é usado pelos homens, ou do terninho e do toier, né, que é usado pelas mulheres dessa grande metrópole. Então, eles fazem toda essa crítica social da pessoal, chamando de cegos. Algumas fotografias para vocês verem como essa performance ela tem esse caráter poético, mas esse caráter crítico-político, tá? Crítico-político e social. Vê que fantástico. Percebe que eles estão, tá, usando o terno, gravata, que eles estão usando essas sacolas, que faz referência a sacolas de compras, né? São homens e mulheres, homens, estão todos vendados e estão cobertos de argila. Então parece que eles são esculturas que andam, né? São massificados. Eles não têm uma identidade própria porque você observa, estão todos muito parecidos, né? Essa ideia da massificação que a sociedade contemporânea tem, né?
Então, eles vão. E detalhe, eles caminham pela cidade não num ritmo rápido, tá? Eles vão num ritmo bem lento. Um passo de cada vez. Porque realmente eles querem que a sociedade, que as pessoas transeuntes dessa cidade observem isso e, querendo ou não, percebam, né, essa crítica que esse grupo predispõe nessa ação performática, tá? Mais uma fotografia e eles têm essa característica de interagir com alguns edifícios, ok? A Secretaria do Estado da Fazenda, tá? Eles fizeram essa gestualidade, tá? Então, tem determinados prédios que eles jogam as sacolas, determinados prédios que eles fazem reverência. Então, dependendo de tudo como foi acertado, tá? Para esse caminho na cidade e entre eles seguem quase que um roteiro, né? Então, é bem interessante. Ó, mais um outro prédio, né? Onde eles estão fazendo uma reverência meio, né, com o braço estendido para frente. Então tem todo esse comportamento, né, cênico e você percebe, né, homens, mulheres e você tipo assim não consegue identificar quem é a pessoa que está fazendo a performance. Se é Maria, se é Clementina, se é Teodoro, você não sabe, então todos ficam muito parecidos, massificados. Essa é a parte que eu acho mais interessante da performance, além dessa gestualidade, além de toda essa crítica, tá? Tem vídeos no YouTube sobre ela, é só vocês colocarem performance cegos. Tem vários vídeos, inclusive um vídeo que foi feito aqui em Recife, tá? Então, quem tiver curiosidade, é só dar, ok, um youtuber, tipo assim, lá, colocar na linha de buscas e se deliciar, né, com os vídeos que tem dessa performance. Mais uma de exemplo, e acredito que seja a nossa última. Esse é um artista pernambucano, tá? Biagio. Ele foi colega meu, tá? De estudos de dramaturgia. Biagio, ele mora atualmente em São Paulo. E ele tem essa performance chamada Super Love Man. Que ele, né? Esse aqui é um texto feito por ele, tá? Para falar da performance. 40 dias carregando esse urso de pelúcia para todo lugar que eu vou. E perguntando às pessoas como faço para chegar até o amor. Realmente, pessoas, ele ficou 40 dias. Todo lugar que ele ia, ele levava esse urso de pelúcia. É um urso de pelúcia grande, tá? Bem grande. Eu acho que tem quase 1 metro de tamanho. E essa performance, ela durou do dia 25 de março até dia 5 de maio, tá? E foi em 2013. Ela aconteceu tanto em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, capital e estado, quanto aqui no Recife, que é em Pernambuco. Então a gente vê que ele está, né, atravessando uma rua. Ele geralmente utiliza essa indumentária quando ele está na rua, entendeu? Que é um paletó, uma roupa mais formal, mas o tênis All Star está lá presente, né? Então ele está puxando o russo pela orelha. Quando eu mostrava essa fotografia em sala de aula, as meninas ficavam agoniadas, né? Porque, tipo assim, ele tá num ambiente urbano e carregando esse urso pela orelha. Tipo assim, ele tá esfregando o urso no chão. É muito, assim, dói no coração da gente. Aqui uma outra foto, ele no metrô, né? Com o urso. Percebe que esse urso é bem grande, tá? Então, para todo lugar que ele ia, ele levava o urso. Nesses 40 dias, ok? Almoçando com o urso, né? O urso sentadinho. Até tem batata frita pro urso, ó. Que legal. Então, ele, de certa maneira, ele com essa performance, ele tava dando uma reflexão sobre o conceito dos relacionamentos, né? Então, esse urso aqui era como se fosse um relacionamento, né? O urso novinho, início de relacionamento bonitinho, né? Mas no decorrer de todos esses dias, dessa coisa maçante de ter que carregar esse relacionamento, esse urso, o urso vai acabar ficando sujo, né? Então, ele coloca muito nessa performance essa relação do desgaste que tem nos relacionamentos, né?
Se você não carregar o urso com cuidado, o urso vai ficar dessa maneira. Então isso aqui é uma das últimas fotos que foi tirada. Você já percebe que o urso está todo sujo, tá faltando pedaço. E ele tinha um blog, não sei se ainda está ativo no Facebook, nessas páginas do Facebook, contando a história da convivência dele com o urso, né? E ele disse que tem um dia que ele arranca os olhos do urso. Tipo assim, ele olha pro urso e arranca os olhos. E ele não entende por quê. Então, pra gente poder entender que a performance, ela trabalha muito com o universo pessoal do artista, o que ele quer se trabalhar, o que ele quer investigar e se investigar. Então, a performance, ela é uma obra de arte que é o artista propriamente dito, tá? Colocando todos os seus questionamentos, todos os seus sentimentos, tudo para fora em forma de manifestação artística, performática, ok? Então, a gente termina por aqui a nossa aula sobre performance. Beijos!